Você iria em um médico que é competente? Parece uma pergunta sem lógica, mas pensa comigo. Para o médico primeiro ser competente, ele tem que saber o que está fazendo. Ele tem que estudar. Ele tem que saber das doenças, tem que saber das curas, dos tratamentos e tal. Mas para que ele seja um bom médico, ele tem que ter algumas características. Por exemplo, tem que ter confiança, tem que passar confiança para a pessoa. Ele tem que estar disponível para atender o paciente. Ele tem que ser agradável ao paciente, porque pegar um médico que é orgulhoso, que mal olha na tua cara é terrível. Mas por que eu estou falando isso? Porque no apostolado também, na profissão apostólica, você tem que ter, primeiro, competências, você tem que saber o que está fazendo, né? Mas também você tem que ter algumas características para que esse apostolado seja eficiente. Então nessa série nós vamos falar de alguns problemas que atingem as pessoas no apostolado e como tratar essas tentações que nos atormentam. Bem-vindos ao Catolicano. Primeiro, o que é apostolado? O apostolado, traduzido do original grego, significa enviado. Então, antes de Nosso Senhor se elevar aos céus, ele deixou uma missão para os seus apóstolos: ide por todo o mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Então, nós somos enviados ao Senhor. E cada cristão tem o dever de evangelizar os outros. Então, nós temos um apostolado, nós temos uma missão, nós temos um ministério. Então, sabendo disso, vamos falar de alguns problemas que encontramos que podem afetar terrivelmente o nosso ministério. E nesse vídeo vamos começar falando pelo messianismo. O que é o messianismo? Messianismo é quando o apóstolo começa a ter o centro da vida apostólica. Ele começa a ser o centro das atenções, o indispensável, ele começa a ser o piloto da missão. É fácil achar esse cara porque na cabeça dele, ele é o único que sabe. Então ele só deixa agir no apostolado dele quem é igual a ele ou quem é melhor que ele. As outras pessoas ele vai desprezando, porque só ele sabe fazer aquilo. Claro, esse cara ainda reza, ele ainda pede para Deus, ele ainda recorre a Deus, mas para que Deus ajude a missão dele, não para entregar a missão a Deus. Ao invés de Deus ser o piloto e ele ajudar, na verdade ele se tornou o piloto e Deus é só um copiloto que ajuda, né? Mas quem está tomando conta das coisas é ele. Ele que decide tudo que faz nessa missão. Então com o tempo a gente acaba trocando o Messias verdadeiro pelo messianismo pessoal. A gente começa a ser o Messias. Nós começamos a ser o Salvador. Isso não é uma coisa que aparece da noite para o dia, é uma coisa que começa a tomar seu coração com sutilidade. Vai com o passar do tempo, com o passar dos anos, você vai começando a se achar indispensável, que você é o cara, e quando você vê, você não acredita que você é dispensável. O ministério morre se você sumir. E digo mais, a tendência é piorar ao longo dos anos, porque você vai aprendendo mais, conhecendo mais e vai achando que cada vez você sabe mais que todo mundo. E tem uma característica bem específica para você encontrar esse cara. Ele não consegue delegar função, ele faz tudo sozinho, ele não deixa nada para os outros, só deixa alguma coisinha, só para eu falar para você fazer alguma coisa, mas tudo ele faz sozinho e quando manda alguém fazer é com supervisão dele. Não deixa ninguém funcionar sem que ele esteja vendo. Isso mostra que nós não confiamos de verdade nas pessoas, nós só confiamos em quem parece conosco, quem é réplica nossa até você ver que é melhor que nós. Ou quem você vê que é melhor que você. Então quem está abaixo dele tem voz nenhuma. Isso mostra que ele tem uma desconfiança. Ele tem desconfiança em Deus e nos outros. Nos outros porque ele acha que ele é o melhor e as pessoas não vão conseguir fazer as coisas direito. Mas ele também não confia em Deus porque ele acha que Deus não pode agir nas outras pessoas, só nele. Então ele limita a ação divina a ele. E isso faz com que o apostolado seja infrutífero. Algumas das consequências são, por exemplo, não deixar que os outros cresçam. Porque se ele não confia a missão nos outros, os outros não têm oportunidade de crescer. A partir do ponto que você pega alguma responsabilidade, você pega alguma missão, você começa a crescer com aquilo, você tem que lidar com aquilo. Então você começa a aprender caminhando. E eu digo de uma forma bem pessoal que eu já caí nesse messianismo. Eu sou do Ministério de Formação de uma comunidade de servos, de um Ministério de Formação de uma comunidade. As pessoas que me ajudavam acabaram saindo e sobrou só eu da minha época. Então as outras pessoas que entraram eram mais novas, mais inexperientes, mas aí entra um problema. Como que elas vão ficar experientes se eu não confiava a missão a elas? É tipo aquela coisa de emprego. Para você conseguir um emprego, você tem que ter experiência, mas para ter experiência, você tem que ter um emprego. Então no fim as outras pessoas não cresciam com isso. Eu não deixava elas crescerem. Outra coisa que acontece é que essa missão acaba não contribuindo para formar novas pessoas e novos sucessores. Porque aquele ministério fica tão pessoal, fica mais tão pessoal mesmo, que quando ele sai o ministério acaba. Não tem nem quem substitua ele. Não tem gente competente para substituir. Ele não deixou ninguém crescer. Isso vai contra o apostolado cristão, porque o apostolado cristão católico, ele constrói o reino de Deus a partir da igreja onde não tem igreja.
Por exemplo, os apóstolos. Eles eram a igreja, mas onde eles iam não tinham cristãos. Eles tinham que evangelizar as pessoas, ou seja, eles tinham que ir onde não tinha igreja, para que surgisse ali novas comunidades, novos evangelizadores e novas vocações. Então o nosso apostolado tem que fazer que novas vocações desabrochem, até mesmo pessoas para nos substituir. E é bom lembrar aqui também que se aprende a ser cristão aprendendo a evangelizar. E você evangeliza assumindo responsabilidade. Então, no fim das contas, o cara acha que ele é indispensável, mas alguém confiou nele, coisa que ele não faz com outras pessoas. É irônico. Tá bom, entendi o que é messianismo. Qual que é a solução para esse problema? Primeiro, reconhecer. Segundo, pedir. Terceiro, confiar. Primeiro, reconhecer que você tem esse problema. O primeiro passo para vencer qualquer vício é reconhecer que você tem o vício. E a partir do ponto que você vê que você tem aquele problema, você começa a tentar lutar contra ele. Mas você não tem forças. Então você tem que pedir para Deus te dar força. Você tem que pedir para Deus ter humildade. Tem que pedir a graça de confiar totalmente nele. Depois disso, você faz uma atitude prática, você confia nas pessoas. Então, se o problema que você percebe que a pessoa tem um messianismo é que ele não consegue delegar função, então você delegue funções, até mesmo a sua. Você fica um tempo sem fazer e deixa outras pessoas fazer o seu serviço. Você vai ver que outras pessoas conseguem fazer e que algumas fazem até melhor. Essa confiança não é você simplesmente entrega todas as suas missões para qualquer pessoa e qualquer situação. Não, é uma confiança prudencial, você tem que ter prudência. Um bom jeito de fazer isso é você entregar aos poucos missões. Pega alguém que está novo, que acabou de entrar na missão. Você dá alguma missão para ele, aí depois você dá uma missão um pouco maior, aí depois você dá uma missão maior ainda, e vai crescendo assim, você vai confiando mais. Vai chegar um ponto que ele vai fazer as coisas melhor que você. E na verdade a intenção é até mesmo essa, porque se você está fazendo pessoas para serem piores ou tão boas quanto você está fazendo uma miséria. Desde que elas voem, desde que elas sejam santas, mais do que você. Então você começa a confiar em Deus agindo no seu irmão, porque Deus escolhe quem ele age. Do mesmo jeito que Deus age em você, ele pode agir em outras pessoas. Então vamos descer do trono e vamos voltar para os nossos lugares de copiloto e não piloto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Estamos começando uma nova série, então teremos mais vídeos como esse. Se você gostou, clica no joinha, compartilha com seus amigos, se inscreve. Eu vou me despedindo. Deus abençoe você e sua família e é nós que voa pro céu.